Can you imagine when we are going to join the heavenly choir? Vocês conseguem imaginar como será nos reunirmos ao coro celestial? If you close your eyes and imagine, Se você fechar os seus olhos para imaginar, is over human imagination, vai além da nossa imaginação over humana. human words. Só as palavras não conseguem explicar. Jesus is coming soon indeed, Jesus está verdadeiramente voltando logo. and we want to be there. E nós queremos estar preparados. We all want to be there. Nós queremos estar lá. Amen. Amém? Praise the Lord. Louvado seja Deus. I want to kind of summarize the week, Eu gostaria de mais ou menos resumir a semana. and I want to remind you, E gostaria de lembrar vocês. it is absolutely essential. É extremamente essencial. We need to receive the Holy Spirit under the latter rain. Nós precisamos pedir pelo Espírito Santo e pela chuva serôdia. Without receiving the latter rain, Sem recebermos a we chuva will serôdia, not be able to finish the work. não conseguiremos concluir a obra. We will not be transformed. Não seremos We will not transformados. be ready for heaven. Não estaremos prontos para o céu. It's not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Não é por poder ou pela força, mas pelo Espírito do Senhor, assim dizer. That's what Jesus told the disciples. Foi isso que Jesus disse aos I discípulos. want you to watch three things. Eu quero que vocês observem três coisas. He said, wait and pray. Ele falou: esperem e orem. Wait and pray. Esperem, orem. You receive the Holy Spirit and power, Vocês receberão o poder do Espírito Santo. and then go and tell. E daí vocês vão e contem aos outros. Wait and pray Esperem e orem until the Holy Spirit comes. até que o Espírito Santo When the venha. Holy Spirit comes, you receive power. Quando ele vier, vocês receberão poder. Then go and tell. Então vão e proclamem a mensagem. Every single revival that has happened in history Todo o reavivamento que aconteceu ao longo da história has happened when people prayed together. aconteceu quando as pessoas oraram juntas. Juntas. Together. Pray together. Orando juntos. When the disciples prayed together, the Holy Spirit came. Quando os discípulos oraram juntos, o Espírito Santo veio. Jesus promised whenever 2 or 3 prayed together. Jesus prometeu, quando 2 ou 3 orarem juntos. Jesus promised, if you give good gifts, moreover your Father will give the Holy Spirit. E Jesus prometeu, se você consegue, sendo mal, dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu lhe dará o Espírito Santo. The disciples obeyed the command. Os discípulos obedeceram a ordem. Now we go to our pioneers. Vamos agora aos nossos pioneiros. In 1844, 1844. when they got disappointed, Eles tiveram um grande they desapontamento. got together and prayed together. E se reuniram e oraram juntos. When they prayed together, the Holy Spirit came. Quando eles oraram juntos, o Espírito They Santo veio. started to understand the prophecies. Começaram a compreender as profecias. The Holy Spirit helped them understand the Bible, O Espírito Santo lhes ajudou a entenderem a Bíblia, understand the sanctuary, sobre o santuário, understand the sacrifice. o sacrifício. And when they received the Holy Spirit, Ao receberem o Espírito Santo, a small group, a hand of people, um punhadinho de gente, they spread around eles se espalharam in the whole world. ao mundo inteiro. God is asking us to pray together, Deus está nos conclamando para orarmos to juntos, get ready for the second coming. para estarmos preparados para a segunda vinda. I'm gonna give you one example before we start. Vou lhes dar um exemplo antes de começarmos. It's not a big story. Não é uma história longa. In Romania, during the revolution, Na Romênia, durante a Revolução, the police and the army were shooting the people. a polícia, os militares estavam atirando nas pessoas, nos During civis. communism, we are not allowed to have religion in public. Durante o comunismo, não era permitido, era proibido ter religião em público. You never hear on the TV or radio anything religious, not even music, nothing. Na televisão, no rádio, você nunca ouviria nada religioso, nada música, sermão, nada. Not even for Christmas. Nem para o Natal, não se falava de religião. Era Never, it proibido. was against the law. Proibido, contra a lei. If you try to put music, religious music on radio, you get arrested. Se você tentasse tocar música religiosa no rádio, por exemplo, você era preso. During the revolution,
Durante a Revolução, the police got the order to shoot the people, the protesters. a polícia teve autorização do governo para atirar e executar qualquer um que estivesse fazendo manifestação. In some cities, many people got killed. E muitas pessoas foram mortas naquela época. And so the police and the army were shooting the protesters. E os soldados da polícia, os militares também estavam atacando e atirando nos And manifestantes. here is the police and the army, here the people. Aqui está toda a polícia, o exército, e aqui está o povo. In that time, there was a young group, a choir. E naquela época tinha um grupo de An jovens, Adventist era um coral adventista. In a home practicing. E eles estavam em casa, numa casa, ensaiando. They prayed together. Oravam juntos. And then they said, we need to do something. E eles decidiram, precisamos fazer alguma coisa. But we don't know what to do. Mas a gente não sabe o que fazer. So they prayed that God would give them the Holy Spirit and wisdom and power. E eles então oraram para que Deus lhes desse sabedoria e poder. When people were shot outside, killed, Quando as pessoas estavam sendo executadas, mortas lá de fora, inside with broken hearts, they prayed. dentro daquela casa, com os corações partidos, eles oraram. Oraram. Prayed. And they prayed for the Holy Spirit. E eles oraram pelo Espírito Santo. Oraram for the Spiritus Sanctus. Okay. Tá falando bem o português, Prayed. hein? They prayed for the Holy Spirit. Eles oraram pelo Espírito Santo. And God came in their presence. E Deus In veio their à midst. sua presença. And God inspired them. E Deus os inspirou. And when God comes, E quando Deus chega, when God comes, quando Deus entra no things lugar, happen. as coisas acontecem. That's what we need. Eles começaram We então. need God's presence under the Holy Spirit's power. Nós precisamos da presença de Deus e do poder And God dele. inspired them to go out E Deus inspirou-lhes a saírem in the middle of the groups. no meio daquela briga toda, de toda aquela violência. That's foolishness. Isso é loucura. You don't go in the middle Você não vai ficar no meio because disso. it's the crossfire. Vai ter tiro para tudo quanto é If you are lado. in the middle between the protesters and the police, you get shot. Se tem os manifestantes, tem a polícia, e você está lá no meio, é que nem na rocinha, você leva tiro. Many people got killed. Muitos tinham morrido já. Thousands. Milhares. But they were inspired to go. Mas eles sentiram a inspiração de saírem e And in irem. faith, taking a gigantic risk. E eles, pela fé, tomaram um risco extremamente grande, gigantesco. They went outside. Saíram, They got between the two groups eles ficaram no meio dos dois grupos and they started to sing. e começaram a cantar. It was Christmas. Era Natal. And they started to sing Christmas songs. Começaram a cantar músicas The natalinas. hope of all generations. A esperança de todas as The gerações. first coming of Messiah. A primeira vinda do And the Messias. song says, as he came first time, E a música dizia, como ele he's veio na primeira coming vez, again. ele está voltando He's mais uma coming to vez. bring hope. Voltará para nos trazer esperança. And as they were singing between the two groups, E quando eles estavam cantando entre os dois grupos, instantly the police and the army stopped shooting. e de repente a polícia e os soldados começaram a atirar. And the police came and grabbed them E os policiais vieram também e os agarraram. and took them on the shopping center on the roof, the flat roof. E os levaram para o topo, o teto de um shopping center, lá ali no teto do shopping And center. they knew they would be killed. E eles seriam ali executados. Many times people were thrown off the roofs. Muitos foram jogados do teto do shopping center When para the sua morte no students chão. protested the government, Quando houve manifestações estudantis contra they o governo, threw some students off the roof of the university. eles pegavam os alunos, levavam para o teto do prédio da faculdade, da universidade e jogavam para a sua When the morte. police did that, I took a student Quando a polícia fez isso, eu peguei um aluno that was thrown, que foi arremessado In de lá my de cima. car. Coloquei perto de and mim before I got to hospital, he died in my car. e levei-o para o hospital, mas antes que chegássemos ao hospital, ele morreu no meu carro. And so the police took them on the roof of the shopping center. Então esses jovens foram levados para o alto do telhado do And they shopping knew center. that's the end, we all die. Sabiam, But vamos the morrer. chief of the police Mas o chefe de polícia said to the officers, disse aos oficiais: bring the sound system from the police center. Sorry? Bring the sound system from the police station. Traga o sistema de som da estação de The polícia da biggest speakers we have. os maiores alto-falantes que temos. And the officers brought the sound system. E os oficiais trouxeram aquele sistema de som, Installed them on the roof. instalaram no teto do And then shopping. he said to the choir director, E ele falou então para o regente do coral: we kill each other. nós estamos nos matando.
Doesn't make any sense. E não faz sentido. And when you sang, E quando vocês começaram a cantar, I started to see hope. eu comecei a ver esperança. I started to understand Eu comecei a entender that the end is coming. que o final está vindo, o fim está próximo. And we need this message. E precisamos dessa mensagem. We all need this hope. Precisamos dessa esperança. So, would you sing from the rooftop E ele pediu para nós cantarmos lá do so alto the do shopping, whole city can hear you? para que toda a cidade possa ouvir. Amém? Our city needs this hope. Vamos a descobrir sobre essa esperança. And they started to sing from the roof of the mall. E eles subiram ao telhado do shopping center e começaram a cantar de lá. And people on the street stopped. E as pessoas andando na rua, elas pararam. Army, protesters, police, everybody. Manifestantes, policial, soldados, todo mundo. In a communist country, Num país comunista, the religious songs were sung from the rooftop. os hinos de louvor foram And cantados people on do the teto do street shopping. kneel down. Pessoas que estavam andando na rua começaram a se And ajoelhar they started to praise God. e começaram a louvar a Deus. People on the streets and the army and the police and the protesters were singing. O pessoal todo que estava ali na rua, os soldados, os policiais, os And- manifestantes, estavam cantando. The police and the army went to the protesters, and instead of killing each other, they started to hug each other and to Os cry. policiais e os soldados foram até os manifestantes e ao invés de atirar neles, eles começaram a se abraçar. And in that city, the police turned on the side of the protesters. E naquela cidade, os policiais começaram a ficar do lado dos And the manifestantes. killing stopped. E as mortes acabaram. Why? Por quê? Because a group of choir prayed together for God's presence. Porque um grupo coral começou a se reunir e louvar a Deus e orando juntos pela presença de Deus. What if we all get together and pray? Por que você não se reúne então com outras pessoas para orar? Ellen White says Ellen White declara that in 1856, que em 1856, James White started to talk to our church. Tiago White começou a falar com a nossa igreja He naquela started to época. write articles. Ele começou a escrever artigos And she started to preach to the church. e ela começou então a pregar à igreja. And said, we need revival. Ela falou: precisamos de reavivamento, Therefore we need to pray. precisamos When orar. we pray, Ao orarmos, the Holy Spirit comes. o Espírito Santo vem. When the Holy Spirit comes, Quando o Espírito Santo vem, revival happens. o reavivamento acontece. Then we have power. Aí então teremos poder. And she says that in 1856, E ela declarou que em 1856, novembro, our church started to pray for the Holy Spirit. a nossa igreja começou a orar pelo Espírito Santo. And they prayed 5 months E por 5 meses oraram. until March 1857. Até março de 1857. When they prayed, Ao orarem, it says that God sent angels in the world to prepare the world. é declarado que Deus enviou anjos para preparar o mundo. E se espalharam esses anjos por todo o mundo. God sent angels Deus enviou anjos to prepare the world. para prepararem o mundo. When you pray, Quando você ora, God works. Deus trabalha. In that moment when God sent angels, Naquele momento, quando Deus enviou things anjos, started to happen. as coisas começaram a For acontecer. instance, in New York, Por exemplo, na Europa, Jeremiah Lampier, a businessman, Jeremiah Lampier, ele era um homem de negócio. put an announcement in front of the Central Park. Ele colocou um anúncio lá no Central Park. Prayer from 12 to 1 every day. Orações por todos que quiserem. Let's pray together for the revival. Vamos orar antes do Let's pray reavivamento. together for the Holy Spirit. Orar pelo Espírito Santo. Not too many people came in the park to pray, E nem muitas pessoas vieram para orar, não. but our people were praying. Mas os adventistas também estavam orando. 2 weeks later, 2 semanas depois, the economy collapsed. houve uma crise econômica The terrível. banks collapsed. Os bancos fecharam, ruíram. Next day, over 10,000 people came to prayer. Na quarta-feira, mais de 10 mil And pessoas vieram then para next orar. day, 50,000. Depois, no próximo dia, Next day, 100,000. 50 mil, 100 mil. And then the history says that 10,000 got converted, baptized every week. 10,000 a week, 10,000 a week. E isso é um documento histórico que relata que cada semana 10 mil pessoas eram batizadas. In one Semana após semana, 10 mil pessoas. In 1 year, Em um ano, 1.4 million people got converted.
Mais de 1 milhão de pessoas foram convertidos em um ano. Amém? When they pray, Quando oramos, things happen. as coisas acontecem. Amém? In that time, Naquela época, então. not only in New York, Não apenas na but Europa. in England, Na Inglaterra também. 2 men started prayer. 2 homens começaram a orar. 10 people came, 10 pessoas and then vieram. 100 people came, 100. and then 1,000 people came, Depois 1000. and then it spread over all England. E daí começou a se espalhar por toda a Inglaterra. It kept growing. Continuou a crescer e In the expandir. same time, E ao mesmo in tempo. Chicago, Moody started revival, E Moody tinha começado também um reavivamento em and Chicago. it spread to the whole U.S. E se espalhou toda essa mensagem por todos os Estados Unidos. When people pray, Quando as pessoas oram, things happen. as coisas acontecem. The revivals in that time started from a group of people praying, Aquele reavivamento começou de um pequeno grupo orando. and Ellen White says when they prayed for the Holy Spirit, E Ellen White declara, quando eles oraram pelo Espírito Santo, God sent angels around the world, Deus enviou anjos que se espalharam ao redor do mundo. and revivals start everywhere. E o reavivamento começou não num lugar, mas em The his- vários lugares ao mesmo The tempo. history says that it spread to Europe, A história declara que se espalhou pela Europa, South America, América do Sul, specifically it says Brazil and Chile. e especificamente ela menciona Brasil e Chile. It went to Africa, Chegou à África, it went to Korea, Coreia, to China, China, all around the world. por todo o mundo. But then they stopped praying. Mas aí eles pararam de orar. And Ellen White says that God was ready to come. E Ellen White declara que naquela época Deus estava pronto para retornar a esse mundo. But Satan did something. Mas Satanás interveio. In that time, the US government offered free land to those who want to start a farm. Naquela época, o governo dos Estados Unidos começou a dar terra para quem quisesse ir para o interior do país e fazer uma fazenda. In the same year, Naquele they mesmo found gold in California. Ouro foi encontrado na Califórnia. And our people stopped praying. E o nosso povo parou And de orar. they went to get free land. Eles foram correr atrás das terras que o governo And estava she dando. says, E Ellen White declara we are not ready for the que second. não estávamos prontos para a segunda When they vida. stopped praying, Ao pararem de orar, revival stopped happening. o reavivamento parou. Jesus was ready to come. Jesus estava pronto para voltar naquela época. Jesus is ready to come again. E Ele está pronto para voltar novamente. And God is calling us to pray. E Deus está chamando-nos para orarmos. It says in the Bible, Fala na Bíblia. ask the Lord for rain in the time of the latter rain. Peça ao Senhor por chuva no tempo da chuva Ask the serôdia. Lord for rain. Peça pela chuva do Espírito. Ask the Lord for the latter rain. Peça ao Senhor pela chuva serôdia. We need to get ready. Precisamos nos preparar. We need to prepare. Jesus is coming. Jesus está voltando. We need to grow. We need to mature. Precisamos crescer, We need to amadurecer. finish the work. Precisamos alcançar o mundo. And we need to be ready. E precisamos estar prontos. How does it happen? Mas como que isso acontece? How? Como? How do we grow? Como crescer? How do we get victory? Como que alcançamos How as do we get ready pessoas? for heaven? Como ficamos prontos para o How do céu? we evangelize the whole world? Como evangelizar o mundo inteiro? How do we finish the work? Quando vamos completar a How do we obra? experience revival? Como vamos ter reavivamento? When we pray for the Holy Spirit. Quando oramos pelo Espírito Santo. The Holy Spirit does what we cannot do. O Espírito Santo realiza aquilo This que não is podemos fazer. what Jesus says. Ouça o que Jesus disse. The kingdom of heaven. O reino do céu. If you want to be in the kingdom, Se você quer estar no reino if dos you céus. want to be prepared, Se você quer estar if you preparado. want to finish the work, Se você quer the terminar a obra. kingdom of heaven is like 10 virgins. O reino do céu será como as 10 virgens. I'm not going to go through the story. Eu não vou passar por toda a We história. know the story. Vocês conhecem a The história. kingdom of heaven is like 10 virgins. O reino do céu é como Let 10 me virgens. ask you a question. E elas perguntam, faço uma pergunta. Who are the 5 who are wise and who are the 5 who are foolish? Vou perguntar para vocês, quem são as 5 que são prudentes e as 5 que são insensatas ou loucas? Is it Quem the são? church and the world? Quem são essas pessoas? The church and the world? É o mundo e a igreja? É isso? No. Não. All 10 the church. Todas as 10 são a igreja.
Because they are all virgins. Porque todas elas são virgens. The pure woman, the virgin, represents the church. A mulher pura, virgem, representa no símbolo a igreja. Dressed in white. Vestida de branco. And the prostitute dressed in red. E a prostituta se vestia de vermelho. Represents the apostate church. Representa a igreja apóstata. Now if you think about it, all Ao refletirmos, 10 are virgins. todas as 10 são virgens. So they are the church. A igreja. They all 10 are dressed in white. Todas vestidas de branco. What is that? O que significa? It's Christ's robe of righteousness. É a justiça de Cristo, a sua manta de They all justiça. 10 have the righteousness of Christ. Todas as 10 têm a justiça de Cristo. All 10, Todas as 10. all including the 5 foolish, Inclusive as 5 insensatas. have the lamps. Tinham as suas lâmpadas. What is the lamp? E o que representa a lâmpada? What is the lamp? O que é a lâmpada? O que é a lâmpada? The Bible. A Bíblia, gente. A Bíblia. Psalm 119. They said the Holy Spirit. No, that's the oil. O que é o Espírito Santo então? O azeite, o óleo. So all 10, listen carefully, look to this Bible verse. Vejam esses versos agora. Thy word is a lamp unto my feet. Lâmpada, a tua palavra é a lâmpada para os meus They have the pés. lamp, Eles têm a so lâmpada. they have the Bible. Eles têm o reavivamento. But in Proverbs, it Mas says em the Provérbios, commandments porque o mandamento are the lamp, é a the lâmpada law. e a lei. So what do they have? O que eles têm? They have the 10 commandments. Tem os 10 mandamentos. What church do we talk about? De que igreja estamos falando? Our church. A nossa igreja. We have the commandments. Temos os mandamentos. Let me explain something here. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. They all have the commandments. Todos They têm os have the mandamentos. Sabbath. Tem o They sábado. have the sanctuary. Tem o They have the spirit santuário. of prophecy. O They espírito have de the state of the profecia. dead. Sabem sobre o estado dos mortos. They just don't have the state of the living. Mas eles não entendem sobre o estado dos vivos. Let me explain why. Deixa eu explicar por quê. Because they fall asleep. Porque eles adormecem, elas adormecem. So they have the oil. Elas têm o óleo. What is the oil? O que é o óleo? The Holy Spirit. O Espírito Santo, Holy Spirit. Why would God choose oil? E por que ele usou esse Because símbolo in como the- óleo? Por que in the- Deus escolheu isso? In the Bible, fire also represents the Holy Spirit. Porque na Bíblia, muitas vezes, o Espírito Santo é representado pelo fogo. When fire came in Elijah's case, God came. Quando, por exemplo, o fogo desceu do céu no caso de Elias, Deus veio. Fire came over the disciples, the Holy Spirit came. Sobre a cabeça dos discípulos, o Espírito Santo se representou através de fogo. Wind can represent the Holy Spirit. O trigo pode representar o Because Espírito Jesus Santo. says to Nicodemus, Jesus falou para the Nicodemos. Holy Spirit is like the wind. E pode ser também o vento. Why didn't Jesus say they had fire or they had wind? Why did he say they had oil? Porque Jesus poderia ter falado, eles têm fogo, eles têm o vento, eles têm qualquer coisa, mas ele falou óleo, azeite. Because oil was used when somebody was anointed to be consecrated for a work. Porque o óleo, o azeite era usado para ungir aquele que estava sendo consagrado ao serviço. The virgins, the church, was consecrated for a specific work. As virgens, a igreja, estavam sendo consagrados para um trabalho, uma obra específica. How many of them had oil in the beginning? Quantos deles tinham óleo no começo? All 10. All of them, all of them. Yeah. Todos, muito bem, aí. When they got baptized, Quando se batizaram, they all had lamps. todos They eles all tinham had vida, oil. tinham óleo, They all azeite. had the Holy Spirit. Eles tinham o Espírito They all Santo, had light, fire. tinham luz, fogo. Now listen carefully. Mas agora, atenção. How many of them fell asleep? Quantos deles adormeceram? All? Todos? Unbelievable. Incrível. The whole church? A igreja inteira? All 10? Todos. Listen what it says here. Olha o que ele diz aqui. Esses discípulos adormecidos representam a igreja a dormir. Ao aproximar-se o dia do juízo de Deus, é um tempo de nuvens e espessa escuridão. Quando achar-se dormindo, é por demais perigoso. The next one, The Christ. next one? Okay.
Cristo está às portas. Homens e mulheres estão nas últimas horas de graça. E, no entanto, são descuidados e ignorantes. E os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem. Pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Sleeping pastors preaching to sleeping members. Pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. That means we all sleep. I sleep. Nós todos estamos dormindo. What is sleep in the Bible? O que está na Bíblia então? Let me suggest. Vou dizer uma coisa para você, Sleep can sugerir. mean many things. Pode significar muitas coisas. Basically, it can mean that we are unaware of the urgency of the second coming. Pode ser que nós estamos sem saber, sem perceber que a urgência da segunda We vinda. go to work, we go home, and we don't realize Jesus is coming. A gente vai para o trabalho, faz as coisas da nossa vida e a gente não percebe que Jesus está voltando. But sleeping means something else also. Mas dormir também significa outra coisa. He says in the spirit of prophecy, Declara no espírito de profecia. when the disciples and Jesus were in the boat, Quando os discípulos de Jesus estavam and no there was barco storm, e houve uma and they were tempestade, trying to e survive, estavam tentando sobreviver, Jesus was sleeping. Jesus estava dormindo. And Ellen White says, E Ellen White declara, he was sleeping because he was safe in the Father's hands. e Ellen White declara, Jesus estava dormindo no barco porque ele estava seguro nas mãos do Pai. When Peter was in prison, Quando Pedro estava na prisão, he was sleeping. estava dormindo. Why sleep? Por que dormir? And he says in the spirit of prophecy E Ellen White declara no espírito de that profecia, he knew that God is in control, porque Pedro sabia que Deus estava no and he knew controle. that he is safe in God's hands. E ele estava seguro nas mãos de Let me Deus. suggest Deixa eu sugerir uma that coisa. sleeping represents a false sense of safety. Dormir representa um falso senso de segurança. We think we are God's people. A gente pensa que é o povo de Deus, nós We have somos the o povo de Deus. doctrines. We have the doctrines. Temos as doutrinas, We know the truth. sabemos a We keep verdade, the Sabbath. guardamos o sábado, We eat the tofu. a gente come tofu, We go to church. vai à igreja, We wait for the second coming. a gente aguarda para a segunda vinda. We are safe. Estamos seguros, We feel okay. estamos ok, a gente se And we sente bem. don't realize Não percebemos that there is no more time. que não há mais tempo. We got to be ready. Temos que nos preparar agora. We just keep doing what we do. Estamos simplesmente fazendo aquilo que a gente sempre fez. And Jesus is coming. E Jesus está voltando. Let me explain. Deixa eu At the explicar. midnight, Na there is a cry. meia-noite. The groom is coming. Houve um clamor, o noivo está chegando. And the spirit of prophecy says the events are the cry. E houve um intenso clamor, The tornadoes, como tornados, COVID, como the Covid, economical collapse. a But crise econômica, são sinais desse crisis clamor. from all directions. Crises em todos os lugares. The groom is coming. O noivo está vindo. What happens? E o que acontece? The Bible says that the virgins woke up. A Bíblia declara que as virgens acordaram. How many of them woke up? 5 or 10? Quantas acordaram? 5 ou 10? All 5, 10. 10? They all fall asleep. Todas estavam dormindo. All wake up. Todas acordaram. There is no difference. Não teve diferença. But 5 of them have no more oil. Mas 5 delas não tinham mais óleo, não tinham mais azeite. I want you to listen carefully now. Ouçam com cuidado. When they started, they all had oil. Quando começaram a sua jornada, todos tinham azeite. But after they wake up, only 5 have oil. Mas após acordarem, só 5 tinham azeite. In the history, Na história, it says that when there was a wedding, quando houve sempre um casamento, havia um casamento, weddings happened in the night. os casamentos naquela época sempre eram à noite. Because during the day it was extremely hot. Porque durante o dia era quente demais. When I went to Dubai Quando eu fui para Dubai, to speak to the Middle East pastors, fui falar com os pastores ali no Oriente the Médio. conference president took me from the airport, E me levaram então para o aeroporto. and it was 65, 66 Celsius in the shade. Estava fazendo 65 graus na sombra. It was hot. Era quente. And the pastor told me,
If you go in the desert, E o pastor me disse, se você Right for there. ao deserto, lá, you will not be able to walk back to the car. se você for até lá, você não It's consegue so- voltar para o carro. Hot, you will faint. É tão quente que você desmaia. Therefore, we have all our weddings in the night when it's cold, after 2 a.m. Então sempre vai ter casamentos após começar a refrescar. Weddings happen in the night. Acontece de noite, às vezes às 2 da madrugada tem casamento, porque é mais fresco. In the city, roads were very confusing, Na cidade, as estradas, as ruas eram muito confusas naquele like a tempo. maze, like a labyrinth. Era um labirinto, Very confusing. confusas. Streets had no names, Não tinha nome nas ruas, no numbers. sem números. If you lived in the city, you knew how to go there or there. Se você morasse na cidade, você sabia como andar naquele labirinto. But if you came from another city, Se você viesse de outro lugar, in the night, andando à noite, no light, sem luz, no names, nada para você saber, sem mapa, sem nada, e você andando, você se you get perde. lost. Você se perde. So the history says A história declara that while the adults prepared the wedding hall, quando se prepararam então para o lugar da festa, o banquete, the young people were sent to all the intersections, os jovens eram enviados a todas as esquinas, from the entrance in the city to the wedding hall, desde a entrada até o lugar do banquete, To onde every teria a intersection. recepção do casamento. to light the way so nobody would get lost. Os jovens ficavam então no caminho todo para indicar a direção até chegarem, para que ninguém se perdesse. Virgins were supposed to light the way so nobody gets lost. Aquelas virgens deveriam iluminar o caminho para que ninguém que estava chegando se perdesse. Jesus says, you are the light of the world. Jesus declara: você é a luz do mundo. The Spirit of Christ says that God called us to light the way E Deus, então, através do Espírito de Profecia, nos conclama a so iluminarmos o caminho, nobody around us, para que ninguém ao nosso our redor, families, nossa família, our friends, nossos our amigos, relatives, nossos our neighbors, parentes, nossos vizinhos, nobody around us gets lost. que ninguém que está ao nosso redor And se she perca. says, we are the watchmen. Nós somos os vigias. We are responsible for them. Nós somos responsáveis por We have to eles. give them the light so they have a chance. Eles, sem a luz, eles não têm nenhuma And oportunidade de if salvação. we don't light the way, God will make us responsible. Com a sua luz, a minha luz, nos tornamos responsáveis pela ajuda deles. Jesus died for them. Jesus morreu He por loves eles. them. Ele os ama. And so they were supposed to light the way. E eles deveriam iluminar o caminho. But listen carefully. Mas ouçam com They had the cuidado. lamp, Eles tinham a lâmpada, very small, mas very small. muito pequenininha. I Era uma can show you a pequenininha. picture, you don't have time. Eu poderia mostrar a foto, mas não tenho tempo. The oil in the lamp lasted 3 to 4 hours. O azeite que estava na lâmpada durava 3, 4 horas. But they had a clay container Mas eles tinham uma pequena vasilha with de barro, reserve oil. com óleo ali, And the reserva. oil in the container lasted about 8 to 10 hours. E aquela reserva na vasilha durava 8 a 10 horas. So when the oil in the lamp would end, Quando acabava o óleo na lâmpada, they put oil from the reserve container. eles colocavam óleo ali daquela vasilha. And this is where we have a problem. E aí que temos o problema. In the beginning, they all had oil in the lamp, No começo, todos tinham óleo nas suas lâmpadas. but not all had oil in the reserve container. Mas nem todos tinham a sua reserva de óleo. When they woke up, Quando acordaram, the oil in the lamp was over. tinha acabado o óleo da lâmpada. And they go to the other ones. E daí elas foram para falar com os outros. Can we get oil from you? Você empresta um pouco de óleo para nós? You don't get oil in the crisis, it's too late. Você sabe que no momento da crise é tarde demais. Spirit of prophecy says O Espírito de Profecia declara: that 5 of them 5 delas, every morning, a cada manhã, listen carefully, every day, cada dia, Monday, Tuesday, segunda, terça, terça, okay, every day, a cada dia, they went back to God. eles buscavam a And Deus. every day, A cada dia, they filled the reserve. eles estavam And they preenchendo a kept sua it vasilha full com óleo de they kept reserva. it full Eles estavam every day. cheios desse óleo So todos this os is what dias. happens. Isso que acontece. We get baptized. A gente se batiza. Wonderful. Maravilha! Hallelujah. Praise the Lord. Aleluia! Louvado seja o Senhor. We all get lamp, the Holy Spirit. Nos the enchemos do oil, Espírito Santo. but 5 get busy. Mas daí nos atrapalhamos. 5 ficam Work. muito preocupados com as coisas do mundo. Work, Trabalho, family, família, shopping,
compras, stress. estresse, They get busy. se tornam muito And the atarefados. oil in the lamp Mas o óleo da that lâmpada goes lower, a little, vai caindo, lower, vai caindo, lower. There is vai still caindo. oil, Tem ainda óleo, there is still light, tem ainda luz, but a little less. mas and a um little pouquinho less, menos, a little less. menos. And then they fall asleep. E and there eles is a little dormem. less, and a little less, vai and a caindo, little. vai caindo. The vai other caindo. 5, Os outros 5, they go back. e eles Every continuam morning, a cada they dia, go to prayer. vão em Every oração, morning they go to study. estudam Every morning diariamente, they go to relationship with God. desenvolvem uma relação com Deus Every diária, morning diariamente, toda they manhã, seek God's presence. buscam a I presença de need you Deus. every hour. Eu preciso de Ti a cada dia. need you every De hour. Ti I need careço, you. ó Deus. I need you. I need you. Preciso, de I Ti cannot survive. careço. I need your presence. Não consigo I am salvar. nothing without you. Preciso da Tua I am presença. Não sou nothing. nada I sem need Ti. you. Separated from you, I am nothing. Separado de Ti não sou nada. Come into my heart. Entra no meu Come coração. into my heart. Entra no meu coração. Into my heart. Em meu Come coração. into my Em heart. meu Lord coração. Jesus. Come into Vamos lá, igreja, me ajudem. Come Em meu into coração. Come into my heart, Lord. Come into my heart, Lord Jesus. Come into my heart, Lord Vem Jesus. no meu Come into my coração, heart. Senhor Jesus. I need Entra. you. I need you. I Preciso need de you ti. today. Preciso de Not ti. yesterday. Hoje, Today. não amanhã, ontem, They hoje, go back to prayer. ao They voltarmos à oração, desperately seek God's presence. busque a presença de Deus. I cannot do it without you. Eu não vou para fazer Satan isso sem attacks você. me without you. Senhor, eu I preciso need salvar your essas presence. pessoas. Preciso da I tua need your presença, spirit. do teu espírito. Please come. Por favor, entra Every day they diariamente. fill themselves with God's presence. Se preenchem com o espírito Every de Deus. day. Diariamente. They never leave their home without God's presence. Nunca saem de casa For sem them, a presença de Deus. God's presence is more important than job. Porque a presença de Deus é mais God's importante do que o presence is more trabalho, important than life. mais do que a vida. That's number one. Número 1, That's priority. prioridade. That's how they live. É assim que eles vivem. They fill the reserve container every day. Preenchem a sua vasilha com azeite And then diariamente. they fall asleep. E daí adormece. But when the groom is coming, Mas quando o noivo está vindo, the reserve container is full. a sua reserva ali está cheia. And that makes the difference between saved and lost. Essa é a diferença entre salvo e perdido. Jesus, we have been going to church Ah, Jesus, a gente foi na igreja every Sabbath. todo sábado. We keep the doctrines. Ah, a gente dava We ofertas. eat clean. Ah, a gente comia tudo We know the saudável. state of the dead. Ah, a gente sabe a We situação dos know the mortos. 2,300 days and night prophecies. A gente conhece tudo sobre as profecias das 2.300 tardes e manhãs. I don't know you. E Jesus fala, The não te most conheço. terrible words in history. As piores palavras da história. To hear the words, I don't know you. Ouvir, eu Because não you te never conheço. took time to invite me in. E porque você nunca passou tempo para me You did convidar go a to entrar. church? Você foi à igreja, But you never had a relationship with me. mas você nunca teve um relacionamento You have no comigo. reserve oil. You are destitute of oil. Você não tem óleo. You are destitute of the Holy Spirit. Você não tem o You Espírito are Santo. destitute of my presence. Você não tem a minha An presença. eternal life is not what you know, Você está sem luz. it's who you know. Você tem que ser luz. The difference between saved and lost A diferença entre salvo e perdido is that 5 of them é que 5 delas get filled with God's presence every day. estavam cheias da presença do Espírito de Deus other diariamente. As outras 5 They have the lamps. tinham as lâmpadas. They have the lamps, Tinham as but lâmpadas, no more oil, mas sem óleo, no presence. sem They presença. go to church. Vão à igreja, They keep Sabbath. guarda o sábado, They are here, estão aqui, but they don't have the Holy Spirit. mas não têm o Espírito Santo. They don't have the presence Não têm a presença. because it's not a priority for them to daily be filled with God's presence. Porque não é prioridade para eles terem hoje a presença do They Espírito have the Santo. lamps. Tem a lâmpada. The lamp is the form A lâmpada está that ali. holds the oil. E vai ter um container para o óleo. They have the forms, Elas têm a promessa, but they don't have the content. mas eles não têm o conteúdo. They don't have the presence. Não tem a presença. Tem a forma, mas não a presença. I want you to understand
Gostaria que vocês entendessem uma coisa. Jesus says when the Holy Spirit comes, Jesus declarou que quando o Espírito Santo vier, He will convict you. Ele vai convencer Of vocês sin. do pecado, Righteousness da justiça, and judgment. do juízo. What is that? O que significa isso? When the Holy Spirit comes, Quando o Espírito Santo vier, He does the whole process. Ele vai realizar todo o When the Holy processo. Spirit comes, He convicts you of sin. Ele vai convencer você do pecado. That's when He brings conversion. Ele traz conversão, It's justification. He justificação. convicts you of righteousness. Ele convence você da justiça. That's when He brings growth, E isso vai lhe fazer crescer. sanctification. He convicts you of Santificação. judgment. E te prepara para o That's julgamento. when He prepares you for heaven. Ele vai te preparar para o céu. Glorification. Glorificação. The Holy Spirit does the whole process. O Espírito Santo faz o trabalho todo. He brings you to God. Ele te traz a Deus. He helps you grow. Ele te dá a He sua manta prepares de you for justiça. heaven. Ele te prepara para o céu. Without God's presence, you cannot do it. Sem a presença de Deus não podemos viver. The Holy Spirit does everything. O Espírito Santo faz tudo. The Holy Spirit brings the fruit. Ele traz os frutos. If you struggle, you don't have fruit, the Holy Spirit brings the fruit. Se você não está sentindo os frutos, He o says, Espírito Santo the que traz os fruit frutos. of the Spirit, Os frutos do Espírito. not your fruit. Não é seu. Don't try to produce fruit. Não tenta desenvolver esses If you are frutos. an apple tree, Você for uma árvore, don't try to make bananas. se você for um limoeiro, não Even tente if- fazer uma bananeira, Even if dar you try- bananas. Não é even if you possível. try hard, Você tenta. you still make apples. Ah, eu sou um limoeiro, mas quero dar bananas. Because you are an Impossível. apple tree. Nunca. You are an apple tree. Mas você é uma macieira. To make banana, you need to be a banana tree. Se você for uma macieira, você vai dar maçãs, não bananas. Regardless how hard you try, you will produce the fruit of the human nature. Ah, quando você tenta produzir o fruto da natureza humana, não funciona. the fruit of the Spirit is the fruit of the Spirit, is not yours. O fruto do Espírito é do Espírito, não é seu. It's the fruit of the Spirit. É o fruto do Espírito. So to produce the fruit of the Spirit, you need to have the Spirit. Para produzir o fruto do Espírito, você tem que ter o quê? And the Spirit in you O produces the fruit of the Espírito Spirit. produzindo fruto em você. Listen, Jesus is coming. Ouça, Jesus está voltando. We need to grow. Precisamos We need to be crescer. ready. Precisamos We need to grow. amadurecer. We need to Crescer. finish the work. Espalhar a palavra, a The mensagem. church needs to grow. A igreja How precisa does it crescer. happen? E como acontece? Revival is the greatest need we have. Reavivamento é a grande It's the necessidade greatest que need we temos. have. É a grande necessidade But que temos. revival needs to be expected only in answer to prayer. Um reavivamento precisa ser aguardado Only in answer to somente prayer. em resposta à oração. Without the Holy Spirit, Sem o Espírito de Deus. the knowledge of the Bible O reavivamento da Bíblia has no value. não vai ter, não The acontece. theory. A teoria, Without the Spirit, sem o Espírito, cannot change the heart. não muda o coração. Knowing the commandments is good, Saber os mandamentos knowing the Bible é is bom. good. Conhecer a Bíblia, But bom. without the Spirit, Mas sem o the Espírito, character will never be transformed. nunca jamais o caráter será transformado Without sem o the Spirit, Espírito. we will never distinguish Sem a truth luz from do error. Espírito, não conseguiríamos distinguir o erro da verdade. Listen carefully. Ouçam com cuidado. The class represented by the foolish virgins, A classe, a categoria representada pelas virgens insensatas. they are content with the superficial religion. Eles estão satisfeitos com uma religião superficial, They are content with religion of forms. com formas e rituais. Do this, do that. Faz isso, Eat this, faz aquilo, don't eat that. Those come are good aquilo, things. não come Those isso. are good things. São coisas boas, But they don't have the Spirit. mas não tem o Espírito. Their religion degenerates into forms with no relationship. É uma religião de formas e rituais sem relacionamento. Listen what it says here. Ouça o que está escrito aqui. Saddest of all words are the words I don't know you. O mais triste de todas as palavras que caiu sobre ouvidos mortais são as palavras: não te conheço. The fellowship of the Spirit which that you have neglected could alone prepare you for the marriage. O relacionamento do Espírito que você muitas vezes negligenciou, somente Ele poderia fazer com que você se participasse com alegria das bodas do Cordeiro. If God is to bless this church, Se Deus deve abençoar It will- essa igreja, it's because the Holy Spirit é porque o Espírito Santo will be sought after with the whole heart. será buscado de todo o coração. Ministers and congregation will bow down and pray. Ministros e congregações serão encontradas se will- curvando diante de Deus em oração, Pray for the Holy Spirit. orando pelo Espírito Santo.
If we don't have the Holy Spirit, Se não tivermos o Espírito de it would Deus, be better to close the church. é melhor trancar as igrejas, fecha as igrejas. It would better to close the church. Seria melhor fechar as A igrejas. church without the Spirit is rather a curse than a blessing. Escutem isso, gente. A igreja sem o Espírito é mais uma maldição do que uma bênção. A church without God's presence has no value. Uma igreja sem a presença de Deus não vale nada. Since we depend on the Holy Spirit's presence, Portanto, se dependemos da presença do Espírito since Santo, Jesus promised to send us the Comforter, e se Jesus prometeu nos enviar o Consolador, why don't we get together and pray for the Holy Spirit? por que a gente não se reúne e ora pelo Espírito Santo? Why don't we talk about it? Why don't we preach about it? Why don't we pray about it? Por que a gente não fala sobre isso, ora sobre isso, prega sobre isso? For the daily baptism of the Spirit, to be daily filled, Para o batismo diário do Espírito Santo. Everyone should pray. Todos deveriam orar. Christians should get together. Os cristãos deveriam se They reunir. should pray that God will baptize His church with a rich measure of the Holy Spirit. Orar para que Deus batize-nos com o Espírito Santo e sua igreja com grande medida do Espírito. Let's finish. Vamos Our concluir. time is up. Acabou o tempo. Let me give you a story that I gave you before. Vou contar para vocês uma história que já mencionei. During the earthquake in Romania in 1977, Quando houve um terremoto muito forte lá na Romênia em 77. strong earthquake, Forte, severo. buildings collapsed, Prédios caíram. 7.6 on Richter scale, Mais de 7 pontos na escala Richter. thousands died. Milhares morreram. When the earthquake started, Quando iniciou o terremoto, my mom started to cry. Minha espo- I die. My mom. minha mãe começou a chorar. Ah, a gente vai morrer. Lord, forgive my sins. If I die, I Perdoa os want to be nossos saved. pecados. Eu for morrer aqui, eu quero ser salvo. My father said, honey, E meu pai disse, querida, you don't wait for the crisis to solve your problems. você não vai esperar a crise acontecer para resolver seus You problemas. solve them every day. É diário. So when the crisis comes, you are okay. Quando a crise vier, você vai estar bem. And my father started to sing. E o meu pai começou a cantar. Rock of ages cleft for me. Rocha eterna. Let me hide myself in thee. Como que é o resto em português? Eu não sei. Como assim? É isso. And while my father was singing, my mother says, how can you sing during the E earthquake? meu pai estava cantando e a minha mãe falando, como você consegue cantar numa Esse situação dessas? God is with me. Ele falou, Deus está comigo. Even if 10,000 fall, E se 10 mil caírem, if God is with me, who can be against me? se Deus é por mim, quem será contra mim? His presence is here. A sua presença está aqui. In that moment, somebody knocked in the door. E naquele momento alguém bateu na porta. My father opened the door. Meu pai abriu a porta. The neighbors. Os vizinhos. Mr. Goya, can we come in? Oh, seu Goia, a gente pode entrar aqui na sua casa? Why don't you run outside like everybody else? Por que vocês estão correndo para fora, que nem todo mundo? Desça pelas escadas. This is a tall building. Ah, esse é um prédio alto. We have no time to go out. Ah, não vai dar tempo da gente This is fugir. a tall building. Even if we go out, Mesmo que a gente sair, there are so many tall buildings that are going to fall on us. esse bairro tem muitos prédios altos, eles vão cair em cima da gente. Can we come in? A gente pode entrar? Why don't you stay in your apartment? Por que vocês não ficam no seu apartamento? Because if the building would collapse, the whole building would collapse. Porque se o prédio cair, o prédio todo vai Why cair. do you think it's safer in my apartment than your apartment? Por que você está pensando que é mais seguro no meu apartamento do que no seu? And she said, E ela disse, we know that God lives in your home. nós sabemos que Deus vive We na sua know casa. that God lives in your house. Sabemos que Deus habita na sua casa. Heaven is in your house. O céu está na sua casa. When we fight, Quando a gente briga, we hear you praying and singing. a gente está escutando vocês cantando, You go orando. from neighbor to neighbor. Vocês vão de vizinho em You give vizinho. them fruits, you give them honey. Vocês dão mel, frutas para os And you pray vizinhos. with them. E vocês oram com We eles. know that God lives in your house. Sabemos que Deus habita na sua If casa. God lives here, E se Deus mora aqui, this is the single safe place in the whole building. esse é o único lugar seguro no prédio inteiro. Can we come in? A gente pode entrar? My father said, come in. Meu pai falou, entra. The earthquake stopped. Acabou o My terremoto. father had a prayer. Meu pai orou. And then my father said to the neighbors, E meu pai disse aos vizinhos, don't you wait for the next crisis to invite God in your home. não aguarde até a próxima crise para convidar It's Deus na too sua late. casa.
será tarde demais. You don't wait for the final exam to prepare the night before. Você não se prepara para o vestibular na It's noite too late. anterior. É tarde demais. You don't wait for the Olympics to prepare the night before. Você não vai treinar para as Olimpíadas na noite You anterior. don't wait for the war to prepare the night before. Não prepare para a crise na noite anterior. You don't wait for the second coming to prepare the night before. Too late. Você não pode esperar pela volta de Jesus quando acontecer se preparar. You Impossível. fill Tarde demais. you fill your container daily. Coloque óleo na sua vasilha diariamente. Go home now. Vá para casa. But don't wait for the crisis to prepare. Mas não aguarde a próxima crise. It's too late. Tarde demais vai ser. Invite God in your home too. Convide a Deus a estar na sua casa Every também. day. Diariamente. Monday, Tuesday, Segunda, Wednesday, terça, every quarta, day. And diariamente. if God is in your home, Quando Deus estiver lá, when the crisis comes, quando vier a crise, you are safe. você está salvo. Don't wait. Não aguarde. Jesus is coming. Jesus está voltando. Invite God in your home every day. Convide a Deus morar na sua casa It's your hoje. responsibility É a sua to responsabilidade. invite, to fill the container daily. Ponha óleo no seu Come na sua into my vasilha. heart. Diariamente. Come into my home. I Venha no need meu you. coração, na Then minha you are casa. ready. Preciso de ti. Because Christ in you, the hope of glory. Cristo em ti, a esperança da glória. God bless you. Deus abençoe vocês. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father in heaven, Pai que estás nos céus, what a privilege. que privilégio. You promised that as we give good gifts to our children, so you will give the Holy Spirit to those who ask. Que tu darias o teu Espírito a todos que pedissem. Come into our heart. Entra no nosso coração, Come in our families. na nossa família, Come in our church. na nossa igreja. Prepare us. Nos prepara, Fill us. nos enche. Help us finish the work. Ajuda-nos a alcançar o mundo. We cannot do it alone. Queremos concluir a obra contigo. But when the Holy Spirit comes, Mas quando o Espírito Santo vier, power comes. poder virá. And He will finish the work. E Ele concluirá a obra. When the Spirit comes, Quando o Espírito vier, things happen. as coisas acontecerão. We ask for your presence. Pedimos pela tua presença. We want to be filled with your Spirit. Queremos estar plenos do teu Espírito. We pray in Jesus' name. Oramos no nome de Jesus. And we all say, E todos dizemos Amen. amém.